forma de tratarmos o sentimento de ingratidão. Agora o Marlon enlouqueceu de vez. Já está dizendo que quem se sente ingrato não devia de sentir. Eu que sofri tanto, que passei tanto mal, que estou vivendo essa dor profunda, estou saindo como imediatista, egoísta, orgulhoso, egocêntrico e ainda tem que ser grato. Isso aqui virou uma difamação, né? Mas vocês vão entender a minha proposta desde que vocês guardem esta ideia de que para tratarmos o meu sentimento de ingratidão, ele será tratado com o sentimento de gratidão. E aí, eu quero trazer para vocês aqui a questão da gratidão, de uma parte, talvez alguns de vocês já tenham até assistido uma parte dessa palestra sobre a gratidão, para que vocês possam entender o quão benéfico é nós vivermos essa questão da gratidão. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós não veremos colocações sobre a questão da gratidão, como Joana de Ângeles traz. Existe um livro chamado Psicologia da Gratidão. Se não me falha a memória, ele foi lançado em 2011. E eu considero como um verdadeiro tratado de psicoterapia, de autopsicoterapia, porque a gente, lendo aquele livro, não existe como você continuar o mesmo pensando e sentindo depois de ter lido o livro. Não existe como. Mas vai nessa linha que eu estou falando para vocês, que não é uma linha de consolo através do passar a mão na cabeça. É uma linha de consolo através de uma reflexão profunda a respeito do que nós estamos fazendo na Terra. É uma forma de consolação, mas por vias diferentes da consolação que nós estamos acostumados. Quando alguém se permite, essa aqui eu coloquei para terminar de piorar a nossa situação. Quando alguém se permite a preservação do ressentimento em relação a outrem, que não lhe haja correspondido à expectativa, acreditando-se em postura melhor, supondo-se merecedor de mais cuidadosa consideração, realmente se encontra no mesmo nível, porque a mágoa é escara moral de inferioridade e presunção. Faça assim, nossa. Porque aí acabou. Quando nós estamos nos sentindo alvo da ingratidão, é porque estamos por trás deste sentimento, nos colocando acima do outro. Como eu sou o bom que dá, e ele é o mal que recebe. E por ser o mal que recebe, deveria reconhecer a minha magnitude. Tudo isso tem por trás de um sentimentozinho de ingratidão. Eu só estava triste porque o meu filho sai à noite e não fica comigo no final de semana. Só isso que eu estava. E sai orgulhoso, egoísta, egocêntrico e tudo mais. Eu vou tirar uma foto aqui de quem que tá, para a hora que a gente fizer o intervalo, a gente vê quem que volta e continua até o final do seminário ou quem que vai embora. Porque essa foi para acabar, né? Esse slide aqui é para destruir qualquer coração que já estava dilacerado com ingratidão, né? Eu diria até que ela foi tranquila, porque ela diz que está no mesmo nível, né? Mas é pior o nível, não é? É pior o nível se a gente parar para pensar. Porque o outro não está exigindo nada, quem está exigindo é a gente, né? Então, a gente é que está nesse nível. Se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Essa é a colocação de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Em muitas situações, enxergarmos a ingratidão, avaliarmos como ingratidão, revela mais de como é o nosso olhar do que o ato da pessoa em si. Nós enxergamos a maldade porque estamos imbuídos da maldade. E o dia que estivermos envolvidos pela luz, nós enxergaremos luz.
até no meio das trevas. Então, quando eu olho e digo, porque o fulano fez isso, porque foi aquilo, pega um caderninho, anota tudo que você pensou sobre o fulano, porque todas essas coisas, elas estão falando do teu olhar. Elas não estão falando do outro. Aquilo, quem que disse isso? Foi algum filósofo que disse? Aquilo que tu diz dos outros fala mais de você do que dos outros. Vocês entenderam? Que quando eu estou falando do fulano, que o fulano isso, que o fulano aquilo, que o fulano aquele outro, eu estou falando mais do Marlon, eu estou revelando mais quem é o Marlon, punitivo, grosseiro, impiedoso, impaciente, do que do próprio fulano. Que talvez não seja nada disso que eu estou falando, porque eu estou falando pelos olhos que eu enxergo. Sabe como uma lente assim? Se colocar aqui uma lente rosa, eu vou ver tudo em tons de rosa. Mas se colocar uma lente cinza, eu vou ver tudo em tons de cinza. E o pior é que a gente tem certeza que é cinza. E vai brigar com todo mundo porque é cinza. Mas na verdade são os meus olhos que estão acinzentados. Então quando nós enxergamos numa situação ingratidão, nós estamos falando do meu olhar, que pode ser simples ou que pode ser mau. E gente, vocês vejam que isso aqui já estava lá em Mateus. A gente não entende nada ainda do Evangelho, né? Não entende nada. A gente lê o Evangelho e passa por cima e não consegue compreender. A gratidão é o maior tratamento para a ingratidão. Essa é a frase que eu queria que vocês guardassem. A gratidão é o maior tratamento para a ingratidão. E aí o que eu quero agora com vocês é trabalhar como esta gratidão é o maior tratamento para a ingratidão, através da proposta que se encontra no livro da Joana de Ângeles sobre a psicologia da gratidão. É isso que ela chama. E lá no livro vocês não vão encontrar um item ou um capítulo específico falando 3 níveis da gratidão. Não existe isso. Mas quando a gente lê todo o livro, nós vamos observar que a mentora, ao longo dos diferentes capítulos, considera 3 níveis de gratidão. E são esses 3 níveis que a gente vai trabalhar. O primeiro é sermos gratos pelo bem que nos chega. O segundo é sermos gratos pelo mal que não nos chega. E o terceiro é sermos gratos pelo mal que nos chega. Que é aí onde a gente entra com a questão do tratamento da ingratidão. Porque a ingratidão é um mal que nos chega. Então, para a gente começar essa parte da gratidão, eu trouxe primeiro para vocês a definição de gratidão. Porque, segundo o dicionário, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Agradecimento. Então, quando fulano me dá algo, eu vou demonstrar esta gratidão devolvendo algo ao fulano. Fui grato? Responda para mim. Fui grato? Fui. E se fulano me dá algo e eu não dou retorno para o fulano, então digo que fui, ou fulano diz que fui ingrato. Se a pessoa me deu no meu aniversário um presente de R$100, eu me sinto na obrigação de dar para ela um presente mais ou menos de R$100. Mas naquele festão que eu fui e que o fulano lembrou, me deu uma lembrancinha de R$20, no aniversário dele eu me sinto na obrigação de dar um presente de R$100. É assim que funciona? Não, daí para quem deu o presente de R$20, a gente vai lembrar bem para dar também uma lembrancinha, um presente de R$20. E quando vai dar um presente caro para a pessoa, a gente diz, mas por que você vai dar um presente tão caro? Ah, porque no meu aniversário, ela me deu um presente caro. Que regra idiota, né? Mas a gente se submete a isso, né?
Então, eu coloquei esta imagem deste menino para vocês pensarem e tentarem não só pela via do racional, mas tentarem sentir o que é a gratidão. Vocês conseguem ver nos olhos desse menino o que é a gratidão? Ela não é um simples reconhecimento de algo que alguma coisa me deu e eu faço. Nós estamos falando de um sentimento profundo que altera o estado emocional do sujeito. Porque aqui qualquer um consegue identificar nesse menino que ele está num outro plano. Vocês conseguem sentir isso? E isso tem a ver com o que a Joana de Ângeles fala sobre gratidão, que ela vai dizer que gratidão, ela vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz por agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então nós estamos falando que a gratidão ela tem muito mais a ver com um estado interno do que com uma retribuição que nós podemos oferecer às pessoas. De viver um estado de graça, de algo que me preenche, de algo que me completa. Isso é gratidão. Quando nós damos este retorno às pessoas, é melhor chamar isso de educação. Eu vou ser educado, ou deseducado, ou mal educado. Mas a gratidão, ela fala de um estado de graça, de algo que produz uma repercussão no psicológico do sujeito. E por isso, quando nós vivemos este estado, as nossas dores diminuem. Porque eu estou me completando. Nós achamos que essa completude pode vir de fora. Quando as pessoas nos reconhecerem, quando as pessoas falarem, quando o meu filho disser, quando o meu marido disser, quando não sei o que, mas nenhuma destas situações vai gerar um estado de tão grande satisfação como a graça que eu posso viver. Consegue entender isso? Trouxe acho que duas ou três frases para a gente refletir. Tentando-se, embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Ser grato já é difícil. Ser grato por palavras é uma coisa, mas ser grato por atitudes já é diferente. Então eu posso falar muito obrigado, eu posso dizer a Deus que eu agradeço pela minha vida. Mas o que seria agradecer a Deus pela minha vida se não fosse colocado em palavras? Isso é uma pergunta. O que seria, por exemplo, agradecer a Deus pela vida se não fosse através de palavras? Atitudes. Mas que tipo de atitudes poderiam evidenciar essa gratidão? Prática da caridade, né? A prática da caridade, por quê? Por que vai fazer caridade? Por que a gente faz caridade? Porque a gente é maravilhoso e está dando para os outros, para que Deus nos reconheça lá na frente e devolva em dobro, como na poupança, que a gente vai pôr no dinheiro e vai correr nos juros, correção monetária e todas essas coisas, para que lá na frente a gente possa usufruir disso que a gente deu. É por isso que a gente faz caridade. Faça caridade desse jeito para você ver o que você vai receber lá no final. Não pode ser por isso que a gente faz caridade. Por que a gente deveria fazer caridade? Para agradecer aquilo que nós já recebemos. Nas igrejas evangélicas tem muito essa coisa do dízimo. Vocês já ouviram falar do dízimo? A gente senta o cacete no pessoal da igreja evangélica, mas eu não sei quantos espíritos têm coragem de dar 10% todo mês. Não é 10% um mês sim, um mês não. É 10% todo mês do seu salário. Mas é do bruto ou é do líquido? Deveria ser do bruto.
Porque parte do bruto sai para imposto, fundo de garantia, não sei o que um dia também vai retornar para você. Então deveria ser do bruto e não do líquido. Mas os evangélicos, se eu tenho um salário de R$1.000, o meu salário não é de R$1.000, o meu salário é de R$900. Porque R$100 é da igreja. Não é assim, eu vou tentar viver com os 900 e vou mordendo os 100 na medida que dá, porque o que sobrar eu levo para a igreja. Não, eu preciso viver com R$900, porque 100 é da igreja. Mas no próprio discurso dos evangélicos, alguns vão dizer que precisa dar o dízimo para que Deus lhe retorne em dobro. E outros vão dizer que precisa dar o dízimo para devolver a Deus tudo aquilo que Ele já nos ofereceu. Porque só a possibilidade de poder trabalhar, de ter um corpo perfeito. Ah, mas o meu não é perfeito, eu tenho uma hérnia aqui que eu herdei da minha avó, tem um problema no joelho que é da perna torta do meu pai, não sei o quê. Mas tem um corpo. Só a possibilidade de ter um corpo que me permita trabalhar já é motivo para ser grato. Vocês conseguem entender que eu posso fazer a caridade pensando em ganhar lá na frente, o que não é caridade, é interesse, porque ninguém faz investimento com a lei divina, não é caridade, ou posso fazê-la por reconhecer que Deus já me deu muito. Porque se fosse depender do meu passado, de todos os méritos e de tudo que eu já fiz de bom para esse mundo, o que restava para nós? Alguém que já fez regressão? É que em geral a gente faz regressão, né? Aí foi uma deusa egípcia, né? Eu nunca vi tanto cargo de relevância assim, né? Eles já foram todos ocupados por esses que já fizeram regressão. Porque em geral é tudo isso, né? Ninguém foi ladrão, estuprador, sanguinário, né? Ingrato. A gente sempre sofreu a ingratidão. Ah, eu entendo porque que o meu filho me trata mal. Porque quando eu fiz uma regressão, eu vi que ele foi muito ingrato na outra encarnação. Eu digo, mas como? Hoje ele é ingrato porque na outra ele também foi ingrato. Será que você não viu errado esses papéis, né? Porque é bem possível que você viu errado. Que você foi uma cretina na outra encarnação e agora o seu filho está sendo ingrato com você. Mas a pessoa consegue desdobrar, distorcer até a regressão. É muito delicado. Não, eu acredito, mas de muito poucos profissionais. Porque não conseguiu lidar com o conteúdo da regressão. Teve uma louca que depois que ela fez toda a regressão que deu, eu acho que é uma pessoa louca, fez toda a regressão que deu, aí a mulher disse, meu Deus, mas eu ainda continuo com o problema. Eu falei, então vamos tentar fazer toda essa regressão de volta. Tipo, a mulher já não estava bem, e ela disse, então vamos começar tudo de volta, como se já tivesse regredido lá as 10 vidas para trás, vamos começar as 10 de volta. Então, é muito delicado, né? A regressão é uma coisa muito delicada. Em pouquíssimos casos é recomendado a regressão. Porque Deus não erra, gente. Se Deus propõe-nos o esquecimento do passado, a gente pensar que desbravando o passado vai ser melhor, nós estamos acreditando que Deus errou. A gente tem que conversar com ele e dizer, olha, o melhor não é esquecer, o melhor é lembrar. Entende? Então não sou contra, de jeito nenhum, mas muito poucos conseguem fazer de verdade. Eu nem sei como que a gente chegou nessa coisa aí, vocês me desculpam, mas o que eu queria falar é de que é muito fácil nós sermos gratos em palavras. Ah, então, nós estávamos dizendo de como que eu posso ser grato a Deus pela minha vida, que não seja em palavras. Ai, Senhor, a gente diz na oração, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado por esse corpo, mas não cuida do corpo, não valoriza a vida, não constrói uma vida melhor. Na hora que vê um irmão em sofrimento, não ajuda. Eu estou sendo de verdade grato a Deus pelo corpo que me deu? Então, a gente, se for esmiuçar bem, a gente vai descobrir que na maioria das vezes a gente é grato só em palavras. Para as coisas que a gente está sendo grato, a gente é só em palavras, porque as nossas atitudes, em geral, elas nos contradizem. Não adianta eu dizer que agradeço a Deus pelo meu corpo se eu não cuido dele. Hoje em dia, né, o que é recomendação médica em relação ao exercício e academia? No mínimo 3 vezes por semana.
Eu lembro o primeiro médico que eu fui, eu falei dos exercícios que eu estava fazendo, não vou nem falar para vocês porque é uma vergonheira. Aí eu falei dos exercícios que eu estava fazendo e ele disse, nossa, Marlon, mas isso está muito bom. Para um senhor de 72 anos está ótimo esses exercícios. Quantos anos mesmo que você tem? Eu acho que eu tinha uns 25, 26 na época. Ele falou, então acho que está um pouquinho defasado. Se você tivesse 72 anos, esses exercícios iam estar bom. Isso é ser grato a Deus pelo corpo que deu? Isso é ingratidão. Porque Deus oferece um corpo que nós deveríamos cuidar dele por todo o tempo que aqui estamos da melhor maneira possível e nós não cuidamos. Eu consigo ir em rodízio de carne e dizer assim, agora eu já sei que estava bom. Tipo assim, se parasse aqui, o meu corpo já estava satisfeito. Mas daí vem lá um mignon ao 4 queijos, a chuletinha não sei do que, eu não sei do que. E aí a gente depois à noite vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelo corpo. Como assim? Agradecer a Deus o quê? Não faz exercício direito, come em excesso, não repousa adequadamente e está dizendo que agradece a Deus o quê? Então a grande maioria das nossas atitudes, quando olhado mais de perto, revela que somos muito mais ingratos, embora a gente tenta dar uma disfarçada com as palavras. E essa frase aqui eu também achei muito importante. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Isso é o que eu estava trazendo para vocês da questão do tratamento. Se nós aprendermos a viver a gratidão de verdade, este exercício de ser grato se transforma numa verdadeira psicoterapia para mim. Gratuita. Gratuita. Então nem tem essa coisa de que eu não posso ir no psicólogo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vocês conseguem entender que é um exercício psicoterapêutico? Não é para o outro, é para nós. Então o primeiro nível da gratidão é ser grato pelo bem que te chega. Como o nosso enfoque são as relações familiares, eu queria que vocês pensassem na relação familiar, o que existe de bem ou de bom que você deveria ser grato. Fecha o olho por um minutinho aí, 30 segundos, e tenta sentir lá dentro se existe algo que você verdadeiramente seja grato por um bem ou por algo de bom no seio familiar. Conseguiu pensar? Alguém quer falar alguma coisa que pensou? Compartilhar com os coleguinhas? Conseguiu pensar fácil ou teve que fazer muito esforço? Alguém não conseguiu pensar em nada? Não levanta a mão que eu vou guardar a mágoa de você, porque é uma pessoa muito desequilibrada. Se alguém não conseguiu pensar em nada, é porque este coração está muito endurecido. Isso é verdade. Olhar para a nossa família e não conseguir reconhecer nada para ser grato é porque este coração está muito endurecido. Alguém compartilha alguma coisa? Diga. Agradeço a Deus pela família que tem e pelos amigos. Mas quando a senhora pensou na família, veio alguém em especial ou alguma situação? Todos. Tá, mas tá muito romântico esse. Alguém especial vem, tem que vir uns mais que outros, né? A história de que mãe ama tudo que é filho igual é mentira. Que eles não são iguais. Se não são iguais, como que vai amar igual, né? O que vocês pensaram, assim, que veio na cabeça? Um filho, porque acrescentou a vida? Quem que falou do filho?
Você porque você sentiu que ele acrescentou a sua vida. Marido, olha, o marido é bom, hein? Conseguir ser bravo. Netinho. Eu pensei na minha família original, É de diferentes coisas, tem que ser, né? O que mais? Tá muito pobre. Seja gratidão. Se no primeiro vocês estão fracos desse jeito, vocês imaginam o terceiro nível, que é o muito pior. Gratidão pelos momentos difíceis também. Calma, calma. Vai lá, nós estamos aqui no bem que chegou. Não precisa tanto agora, já chega esfolando, né? A família, eu acho que a mãe, né, eu acho que é essa gratidão, porque pela vida que eu tenho e pelo que eu recebi da família, dos meus filhos, trouxeram as famílias das noras e tudo. Então eu acho que a minha mãe que me trouxe é a maior gratidão que eu posso ter, no meu caso, né? Pelo fato de eu poder ter a família, pelo poder Te ter possibilitar isso. isso, então por eu poder ter Sim. todo um movimento que me faz eu viver, que me faz eu ver as coisas, sentir, perceber, etc. Quando você fala da mãe, né? Como seria uma mãe sem filho? Não seria uma mãe. Não existe. Mãe sem filho. Para ela ser mãe precisa existir um filho. Então, pelo simples fato de ter existido, mesmo que fosse 1 segundo na vida daquela mãe, ela já teria motivo para ser grato. Porque ela só pôde ser mãe porque existiu um filho. E também nunca poderia ser ninguém se não tivesse uma mãe ou um pai. Gente, o que seria de nós se nossos pais pensássemos como hoje a grande maioria das pessoas da minha geração tem pensado? A gente precisa primeiro, óbvio que a faculdade já tem que estar terminado, né? Aí depois você vai fazer a especialização, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado, aí depois que aconteceu o doutorado, eu vou arrumar um emprego, passar num concurso público, daí eu vou ter filho. Não, um apartamento já faz tempo que tinha que ter comprado, porque hoje em dia fazer uma família não se cogita sem apartamento. Como que eu vou ter filho sem carro? Como que eu vou ter filho sem ter passado num concurso, num bom concurso? Porque não é... Gente, se os nossos pais tivessem pensado o que hoje essa geração pensa, 9/10 da humanidade não existiria. A minha avó teve 8 filhos, hoje a gente olha e diz era uma pessoa louca. Porque ela ia tendo filho, né? Ela ia tendo, porque se pensasse muito, não tinha. Nenhuma mãe que pensa muito tem mais que 2 filhos. O segundo para fazer companhia pro primeiro, o primeiro pro segundo quando a gente morrer, só por isso. Porque senão fica em um só, né? Mas daí para um não se sentir sozinho e também dá uma canseira, porque se não tem um irmãozinho, eles vão brincar com quem? Com o pai e com a mãe, né? Então você tem que sentar lá. Aí você põe um irmãozinho e eles brincam lá junto, não fica incomodando. Vai lá com teu irmão, vai lá com teu irmão. Põe o mais velho para servir o mais novo, ajuda o teu irmão a se trocar. Era banho, o irmão faz essa coisa arada toda. Então no fim, porque a gente teria um. Porque daí quando você diz de 2 filhos, as pessoas dizem, mas é o dobro de valor da escola, é 2 planos de saúde. Se teus pais fossem pensar em todos os gastos que tiveram com você, não tinha. Então nós precisamos ser gratos até pela loucurada dos nossos pais de não ter pensado. Porque daí vai ter gente que vai dizer, porque minha mãe tinha 8, eu fui só mais um no meio de 8. Mas você pôde vir no meio de 8. Porque se ela tivesse pensado, você seria nenhum. Você não estaria na Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que sempre, se a gente quiser vasculhar, nós temos motivo para reclamar. Mas se a gente souber olhar, nós temos muitos motivos para agradecer. Por pior que tenha sido uma mãe, mas ela me gerou. Por pior que tenha sido. A gente fala, eu preferia não ter nascido se fosse para viver essas coisas, mas antes de reencarnar, a gente já sabia que ia ser nessa linha
e a gente quis. Ou mesmo que fosse só para nascer em adoção, a gente discute muito isso. Porque os filhos ficam com raiva, porque a mãe abandonou, porque não sei o quê. Mas só porque existiu uma mãe que teve aquele filho, ele pode estar no seio de outra família e viver uma vida. Porque se ela não tivesse, aquela mãe que hoje está cuidando não poderia ter filho e por isso ela foi adotar, então não existiria. Só pelo simples fato de existir aquela criança e ter jogado na lata do lixo, porque ela podia ter enforcado, ou podia ter afogado, ou podia ter abortado antes, só pelo simples fato de ter nascido e posto numa lata do lixo, já é motivo de gratidão. Vocês conseguem entender que duro que é isso, no fim das contas? Porque você ser colocado na lata do lixo, a gente vai olhar para a mãe que nos jogou na lata do lixo. Mas eu posso olhar para a mãe que me teve e que me colocou em algum lugar. Que me carregou durante esse tempo todo, porque carregou e é pesado, não é? Então vocês conseguem entender que a questão da gratidão, ela tem muito mais a ver com uma postura que nós temos frente à vida. Uma forma de olhar para as coisas e de perceber nelas o motivo pelo qual nós devemos ser gratos. E aí existem algumas frases muito lindas da Joana de Ângeles, e ela diz assim, eu trouxe algumas para compartilhar com vocês. Não é essa é só para mostrar a foto, que linda, né? Olha que vocês viram que gracinha, menino? Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda esta cadeia mantenedora da vida? Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um outro indivíduo ou circunstância que propiciaram este momento. Quantos acidentes, desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram às descobertas materiais e intelectuais, às transformações que foram operadas para que se convertessem em comunidades felizes. Desde a época dos primeiros cristãos, quantos morreram no martírio para que hoje nós pudéssemos nos nominar cristãos? Quantos desbravaram os temas da espiritualidade para que hoje fôssemos espíritas? Porque já foram perseguidos, já foram combatidos. Por todo o dinheiro que eu pudesse ter no mundo, o que eu faria se não existisse alguém que se dignificasse a plantar a semente para que eu pudesse comprar o alimento? Não dá para comer dinheiro. Se não tivesse alguém que se dispusesse a manter-se de sol a sol no trabalho para construir a casa que eu moro, de que valeria uma fortuna incalculável se alguém não se prestasse a esse serviço, ou de coletar o lixo da rua? Existem infinitos motivos para sermos gratos. E na medida que nós vamos aprendendo a ser gratos por todas essas coisas que a vida nos apresenta, nós vamos também burilando o nosso olhar para a gratidão nas relações familiares. Porque temos, o que eu queria deixar para vocês nesse primeiro momento, antes da gente terminar, é que nós temos um olhar viciado do problema, do mal, do erro, do equívoco. A gente ouve uma palestra que diz, nossa, a palestra foi linda. Mas tem pessoas que vão olhar para a palavra errada que o palestrante falou. Vão dizer, nossa, você viu o que o fulano falou? A manchinha que tinha lá na blusa dele? O punhal pinchar que falou? Porque nós temos um olhar viciado de olhar para o erro, para o que não aconteceu, para o que deveria ser melhor, para o que poderia, para aquilo, para aquele outro. E estamos perdendo o tempo com um mundo imenso de coisas que temos para ser gratos. Então nós vamos interromper por aqui. Temos os nossos 10, 15 minutos de intervalo. E daí nós voltamos para trabalhar os dois outros níveis. Gratos pelo mal que não nos chega. E aí vamos precisar de mais tempo para trabalhar com detalhe gratidão pelo mal que nos chega, que é o grande processo psicoterapêutico, tá bom?
Tem lanchinho ou não? Só um lanchinho. A lua fica solta lá no céu, a nuvem colorida, o sol vai ensinando que a vida nasce a cada amanhecer. Num raio de esperança, o amor me faz criança, fantasia de querer acreditar. Podemos juntos começar, abrindo as portas do amanhã. Doce, doce de hortelã, a vida é mais que uma ilusão, tem uma chance ao coração. Canta, canta a canção, diz pra solidão que de hoje em diante cante, canta, canta a canção, diz pra solidão, faz real o meu sonho te encontrar. Te encontrar. O ensaio é na casa da Deus toda terça-feira. Porque a maioria deles é lá da Deus. Daí de lá só vem o Cadê o meu coisinho de passante aqui? Bom, eu vou pulando as coisas aqui, mas eu ia tirar algumas coisas, mas eu preferi deixar, e mesmo que vá pulando, para vocês poderem depois... Ah, não é essa. Para depois, se vocês quiserem, vocês assistam. Coloquei um e-mail aqui, ó. marlonreikdal@gmail.com. Daí, se você quiser, você escreve e eu mando a apresentação. Se vocês tiverem coleguinhas de próximo, escreve, né? Depois vocês compartilham para não precisar todo mundo me mandar e-mail. O segundo nível, então, é ser grato pelo mal que nos chega. Que não nos chega. Estou falando para ver se vocês estão atentos. Pelo mal que não nos chega. Então pense quantas coisas, em termos de problemas e de dificuldades, poderia ter acontecido na sua vida, nas relações familiares, e que não aconteceram. O filho deu desgosto, mas poderia ter entrado nas drogas. Entrou nas drogas, mas poderia ser um assassino. Mas ele também assassinou, mas poderia ter cometido suicídio. Mas ele também cometeu suicídio com 20, mas poderia ser com 15. Sempre vai existir a possibilidade de um mal maior, que se nós percebermos, existem muitas situações deste mal, que não aconteceram na nossa vida. É aquele olhar do sempre para o que aconteceu, e a dificuldade, aqui a nossa dificuldade é outra, que é a dificuldade de olharmos que poderia ter acontecido muitas outras coisas piores e não aconteceram. Poderia ter acontecido muitas outras coisas piores e que não aconteceram. Então pense nos acidentes. Marlon, mas eu tive um acidente. Mas poderia ter tido 2, poderia ter morrido no acidente, poderia ter ficado sem as pernas. Sempre algo a mais poderia ter acontecido.
Assalto, eu fui assaltado, mas podia ser assaltado com estupro, podia ser assaltado a mão armada, podia ser assaltado de 1000 outras formas, muito piores do que aconteceu. A gente nunca chegou no final da linha, porque sempre tem uma coisa pior que poderia ter acontecido. Doenças, guerras. A gente não tem noção, né? O que é viver num país em guerra, a gente não tem noção disso. A fome. A gente morre por excesso de comida, né? Porque altera o triglicerídeo, o colesterol, problema no coração. O coração não parou de funcionar por falta de alimento. Ele parou de funcionar porque entupiu, às vezes, deu problema, deu infarto, AVC, tudo isso, né? A desumanidade, que eu sempre falo, não interessa qual o motivo para essas pessoas estarem aqui, mas serem tratadas desta forma, não, né? Isso não reabilita ninguém. A miséria é a linha abaixo do mínimo para sobreviver. Privação cultural, privação política, privação social, doenças, catástrofes naturais. A gente aqui em Curitiba parece que fica num recanto, né? Não pode nem divulgar muito isso, né? Mas vai subindo um monte de tragédia, falta de água, seca, não sei o que, e para baixo um monte de outras tragédias. Santa Catarina, com aquelas calamidades todas que teve, de enchentes e tudo mais, né? E a gente parece que fica num lugar privilegiado. Porque somos almas muito boas? Não, é porque se apertasse pro nosso calo a gente não dava conta. Daí Deus é tão bom. Não, Catarina não pode vir pra cá não, se vocês têm dívida do passado vai pegar na gente. A gente tem uma tendência ridícula de achar que se a nossa vida estiver bem, é porque a gente merece. Então, quando a gente estuda sobre reencarnação e a gente vê as provas que nós temos, em geral as nossas provas não são tão graves, né? Porque se fosse grave, primeiro a gente nem estava no centro espírita, a maioria de nós. E aí a gente olha para essa gente sofrida, com tantos problemas, e acha que nós estamos numa condição melhor do que essas pessoas. Mas não entendemos que a regra não é essa. A regra é que a dor é oferecida na medida que cada um pode suportar. Porque Deus é tão bom, que as provas são avaliadas conforme a nossa capacidade de suportar. O que vocês pensariam de Chico Xavier, com todo o sofrimento que ele teve? Que ele foi pior do que nós na encarnação passada? Então, alguma coisa está errada. Ou é porque ele conseguiria suportar dores que nós não conseguiríamos? Não é porque as nossas reencarnações passadas foram ótimas. É porque Deus é tão bom, que faz um parcelado infinito para a gente conseguir se acertar perante a lei. Porque se colocar tudo num pagamento à vista, a gente não dá conta. E a gente, além de não pagar a parcela que cabe agora, a gente vai onerando as próximas. Nessa situação de Santa Catarina, sempre me chamou muito a atenção. No mesmo noticiário tinham 2 mulheres, uma chorando desesperada porque tinha perdido tudo, e a outra chorando dizendo: eu agradeço porque eu estou com meus filhos. Então, esta segunda, ela estava pensando que ela também poderia ter perdido os filhos. E ela não perdeu. E estava feliz por não ter perdido isso. Essa é a noção de conseguir ser grato por um mal que não aconteceu. Terrorismo, a gente não tem noção, né, do que é viver nesta perspectiva do terrorismo e da violência, em especial a violência doméstica. Será que a primeira que nós choramos perdeu também os filhos? Não tinha perdido os filhos, porque estava ali próximo. Me chamou muito a atenção isso, sabe? Não tinha.
A violência, ela já é algo dilacerador das nossas vidas, né? Mas a violência doméstica é algo muito pior. Porque você ser agredido, roubado, estuprado por alguém que você não conhece tem um peso. Mas ser agredido, roubado, estuprado por alguém que você deposita sua confiança e que deveria estar no papel de proteção e de cuidado é estraçalhador para qualquer alma, né? E vimos muitos casos de mulheres que diziam que quando eram pequenas iam pedir ajuda para a mãe do padrasto, a mãe dizia: fica quieta, porque é ele quem paga as nossas contas. Então, além de viver este estraçalho por parte de um padrasto, ainda ouvir isso da mãe. Então, existem muitas coisas que nós poderíamos aprender a ser gratos, enquanto situações de dor, de sofrimento, de dificuldades que não aconteceram na nossa vida. Mas o pior e o mais difícil é esse terceiro nível, que é a capacidade de sermos gratos pelo mal que aconteceu na nossa vida. Então eu queria propor que vocês agora fechassem os olhos por 30 segundinhos. Eu não vou pedir para vocês falarem, mas que você feche o olho um pouquinho e pense em situações dolorosas do mal que aconteceu na sua vida familiar, nas relações familiares, nas dores que te chegaram e que de alguma maneira afligiram a tua vida. Esse não precisa muito tempo, né? Porque como está na superfíciezinha, grita na nossa cabeça, né? Joana de Ângeles dirá assim: todos que têm só essa página é porque a referência é dela, tá? Do livro Psicologia da Gratidão. Numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento, em lamentável transtorno masoquista. Querer ter prazer com o sofrimento. Masoquismo, vocês sabem que o masoquista é o sujeito que tem prazer em sofrer, e sádico é o que tem prazer em gerar sofrimento no outro, né? Então, olhando rápido, o ser grato pelo mal que nos chega parece que é uma patologia. Ao inverso, no entanto, esta conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição, não é escolher um sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Então não é o Marlon buscar situações de sofrimento, mas de conseguir identificar que alguns sofrimentos chegaram à minha vida e que eu não tive escolha. E destes que chegaram à minha vida, eu vou precisar aprender a ser grato. Dá para entender? A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Aqui é que está o X da questão. Nós estamos falando que precisamos reconhecer, entender que todas estas dores que chegam na nossa vida, elas têm um único objetivo: a minha aprendizagem. Ou, em outras palavras, a minha evolução. Se o objetivo da reencarnação é a evolução, tudo que acontecer na minha vida tem por finalidade a minha evolução. Senão a gente estaria perdendo tempo e Deus estaria errando. Se você manda teu filho para a escola para ele aprender,
e ele fica lá só brincando, se não tiver um sentido de aprendizagem por trás daquela brincadeira, você vai cobrar da escola, não vai? Se você vai para o hospital para fazer tratamento e fica lá e não se trata, você vai cobrar da instituição, não vai? Então, se o objetivo da Terra é evolução, todo o tempo que nós temos na Terra é e serve para a nossa evolução. Mas precisamos nós entendermos que tudo o que acontece tem um sentido de aprendizagem. Gente, olha para as palavras que estão aqui. Dissabores, padecimentos morais consequentes à traição, calúnia e abandono de antigos afetos. O que tem de pior dor do que isso? São talvez as dores mais difíceis de suportar. Ela termina a frase dizendo: tem razão de ser. Mas qual seria a razão? De viver uma calúnia? Ou de viver uma traição? Vocês conseguem pensar? Porque senão nós caímos numa postura superficial e dizemos: eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. Não é passar por uma dor e dizer: eu tenho que sofrer mesmo. A gente diz: o mundo é de provas e expiações, é uma danação isso aqui, eu tenho que sofrer mesmo. Não é essa a proposta.